Tudo Comigo, ótimo. sim. Hoje a gente tinha uma entrega de um IA, né? Que para vocês deixarem lá no Ava. E a gente também vai discutir um texto que é sobre o corpo do cliente, o corpo do paciente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ela não está aparecendo aqui para eu poder compartilhar. Ué, será que está aparecendo? Está aparecendo para vocês a minha tela? Está carregando. É um texto, um artigo. A corporalidade do cliente segundo representações de estudantes de enfermagem. Apareceu Sim? aqui. Tá. Eu vou deixar compartilhado com vocês e eu vou ficar meio escondidinha hoje, porque a gente vai ler alguns relatos que o artigo traz para a gente discutir. Vocês já fazem estágio, né? Alguns estágios. Já tiveram contato com o paciente de alguma forma, né? Então, eu imagino que é, vocês vão ter algumas experiências parecidas com as experiências que as estudantes do artigo trazem. Elas foram entrevistadas, né, pelos pesquisadores. E aí a experiência delas, eu imagino que seja um pouco parecida com a de vocês. No artigo, então, ela começa falando que a enfermagem tem uma relação muito próxima com o paciente, né? Por conta dos cuidados, dos procedimentos que vão ser feitos. Isso exige que os profissionais, e nesse caso que ele vai falar das estudantes, entrem em contato com o corpo do paciente. Existe o toque, né? O contato físico com o paciente. E isso pode desencadear várias sensações, vários sentimentos, né? E como que isso afeta essas estudantes que foram ouvidas nessa pesquisa, mas também a gente vai discutir como que é para vocês essa experiência também. Então, esse toque, essa relação com o corpo do cliente, ela tem muito a ver e acaba, ela está muito ligada com a intimidade do cliente. Se a gente conseguir, através da comunicação, amenizar isso, o constrangimento que pode estar relacionado em relação ao contato com o corpo do paciente, a gente pode usar a comunicação para amenizar isso, né? Da forma como a gente já vem conversando há várias aulas sobre como que a comunicação é importante. Então, inicialmente, os pesquisadores reuniram, eram 20 estudantes, elas reuniram 4 grupos de 5 estudantes, se eu não me engano, acho que são 5 mesmo. E aí nesse grupo, elas trouxeram as seguintes perguntas: como o estudante de enfermagem percebe o corpo do outro e quais representações do corpo do cliente foram elaboradas pelas estudantes? Eram essas perguntas que elas queriam responder com a pesquisa. E aí, então, tinha os dois objetivos de identificar, conhecer como que as estudantes percebiam o corpo e identificar como que isso afetava a subjetividade delas. Ela coloca aqui, identificar quais subjetividades emergentes nessa relação. Mas é disso que ela está falando, de entender como que afeta a subjetividade. Então, nesses grupos, né, de grupinhos menores de estudantes, era feita a seguinte pergunta: levando em conta as vivências dos estágios, como você percebe o corpo do cliente
E como é a sua relação com esse corpo que recebe os cuidados de enfermagem? Essa é a pergunta. Se vocês tivessem que responder, não precisa responder agora, mas vão refletindo sobre essa pergunta. Eu vou até destacar ela aqui para vocês poderem olhar com mais atenção. Então, pensando lá nos estágios, como que é a percepção de vocês em relação ao corpo, e qual é a relação com o corpo do paciente? Como você percebe e como você se relaciona. Para isso, né, foi feita essa pergunta, elas responderam várias coisas, e aí os pesquisadores categorizaram essas respostas, e é isso que vai ser discutido na aula de hoje, as categorias de resposta. Então, a primeira categoria que aparece é do corpo como objeto. Eu vou ler algumas respostas dessas estudantes, e a gente vai discutindo, e eu queria que vocês trouxessem também as percepções de vocês. Quem já teve contato com o paciente pode contar alguma experiência em relação a isso. Quem não teve pode falar em relação ao que imagina sobre isso, que tem conteúdo também. Prestem atenção que cada relato aparece aqui em qual ano que a estudante estava, né? Aqui está escrito série, mas é o ano essa série corresponde ao primeiro ano, segundo ano, quarto ano do curso. Então, uma um dos relatos, ela diz o seguinte: tocar em mim mesma é diferente de tocar em outra pessoa, porque eu sinto o que está acontecendo. Agora, eu não sei o que a outra pessoa sente quando toca a outra pessoa. Então é difícil assim você saber medir isso. Como eu vou fazer para agredir menos essa pessoa? Ela está falando, por exemplo, de um procedimento que pode causar dor. Como que um toque para uma pessoa que já está, por exemplo, com algum tipo de lesão que deixa ela mais sensível à dor, como que é para ela receber um toque na hora de realizar algum procedimento, né? Seja o procedimento que for. Pode ser virar a pessoa na cama, pode ser na hora do banho, pode ser na hora de fazer um curativo, enfim, pode ser em qualquer procedimento, mas como que é esse toque? Então, ela relata primeiro uma insegurança, parece, né? Como que é diferente o toque em outra pessoa, porque você não sabe como que a pessoa sente esse toque. Outra estudante, ainda falando sobre toque, sobre o corpo como um objeto de estudo, estou dando uma olhada até onde são as outras categorias, para eu saber a hora de abrir para discussão. Mas a outra estudante, ela fala o seguinte: no momento em que você está na prática, você está avaliando todas aquelas coisas, valores que o paciente tem para valores que o paciente tem para estar tornando aquele procedimento não tão invasivo, não tão prejudicial para o paciente. Então, para você lembrar que o paciente sente dor, como você faz para evitar que ele sinta muita dor? Conversando com ele para diminuir a ansiedade, acaba interferindo, explicar os procedimentos, tentar ver a melhor forma para que aquele procedimento não machuque tanto ele. Essa estudante já é do quarto ano, né? Então, ela parece um pouco mais segura do que a do primeiro. E a do segundo, ela traz, para falar a verdade, ele tem que ser muito corajoso, ainda mais em um hospital escola, e deixar ser cuidado por aluno. Ele está sendo meio que cobaia. Ele está servindo de alguém para a gente treinar as práticas. Ele está servindo mesmo para muitos meio que um boneco, que a gente vai lá e tem que fazer tudo para a gente ficar boa.
Se a gente não treinar nada do que a gente aprendeu, a gente vai sair do quarto ano sem saber nada. E essa daqui é interessante também. Que nem tirar sangue. A gente aprendeu no boneco. No braço lá que tinha mais furo do que peneira. E eu acho que não vai ser a mesma coisa que no paciente. A gente não teve a oportunidade de estar fazendo em ninguém ainda. E mesmo assim, você tira de 10 pessoas. De cada um vai ser diferente. E cada um vai agir de uma maneira diferente. E eu vou agir diferente com cada um. O que que vocês têm alguma experiência relacionada a essas situações, ao relato delas? O que que vocês acham desses relatos? Combina com o que vocês sentem fazendo os procedimentos no estágio? Vocês acham que é muito diferente do que vocês estão vivendo? O que que vocês me dizem? Eu Bom, acho que eu. sim, porque teve uma vez a gente foi na UPA e, tipo assim, tinha paciente que deixava a gente fazer numa boa os procedimentos nele. Agora tinha uns pacientes que já não queria, entendeu? Que a professora tinha que ficar pra fazer junto com a gente. E como que vocês se sentiam Igual. nessa situação? Pode falar, pode ir falando, não tem problema. Olha, igual a Carol falou, tem paciente que deixa, tem outros que não. Eu não sei se todas aqui teve a mesma experiência que eu, mas quando eu tava lá na UPA, eu fui colocar o soro em uma idosa. E acabou que o filho dela olhou pra minha cara e falou assim: você não vai fazer isso na minha mãe, porque você tá aprendendo ainda, você vai errar a veia dela e vai machucar ela. Eu fiquei bem constrangida com isso, mas eu não falei nada pra Aham, ele. Aí a professora interviu, falou que eu sabia fazer e que ele podia ficar tranquilo, porque ela estava ali do aham, lado, e que ela iria me ajudar. Mas mesmo assim, o filho dessa senhora ficou ainda me olhando torto enquanto eu fazia o procedimento. Então, tipo, pra mim a pressão foi um pouco grande. Mas assim, eu aham. controlei, eu foquei no que eu tinha que colocar o soro na senhora e eu consegui. Mas assim, Deu tudo para certo. mim foi uma pressão muito grande, porque foi a primeira vez que eu tinha colocado um soro numa pessoa. Mas deu tudo certo. Aham. Ah, que bom. Eu acho que essa insegurança do filho da senhora, né, tá relacionada com isso, com ele achar, talvez, que você ia tratar a mãe dele só como um objeto para o seu aprendizado, né? Não como uma pessoa que tá ali. Sim, Quem isso que me ia deixou falar antes? insegura, mas eu não demonstrei para ele, mas eu tava ainda meio assim, porque eu fiquei tipo, ai meu Deus, se eu errar aqui agora, ele vai falar. Vai, é. Que bom, não, que bom que deu tudo certo, que você conseguiu fazer um bom trabalho. Talvez isso ajude até ele a mudar o pensamento dele em relação a isso, né? Acho que quem que ia falar? Teve alguém que ia falar alguma coisa e ficou interrompido. Se quiser fazer o comentário agora, pode fazer. O- uma questão que é importante em relação ao corpo, que a gente, que tem a ver com isso que a gente está falando agora, é que assim, o corpo do paciente, muitas vezes, é visto como é, uma coisa fora do paciente, né? Fora da pessoa do paciente. Então é como se assim, você estivesse tratando de uma parte daquela pessoa. Então vamos supor uma pessoa que quebrou o braço. Você está tratando do braço daquela pessoa. E na verdade, você não está tratando do braço, você está tratando do braço de uma pessoa.
uma pessoa que tem história de vida, tem inseguranças, tem sentimentos, ela pode ficar com medo da forma como você vai fazer, ela pode ter dúvidas, ela pode estar sentindo dor, né? Tem diversas coisas que têm que ser levadas em consideração e que, se a gente não tomar cuidado, vai acabar desse jeito em que parece que você só está usando o corpo da pessoa para aprender, se você não tiver esse cuidado, né? E aí, eu acho que essa ideia de ele tem que ser muito corajoso é comum mesmo. Mas percebam que, assim, é uma aluna do segundo ano. Vocês, estando onde vocês estão, que é mais ou menos na metade do curso também, vocês fariam um procedimento com um estudante ou não? Eu acho que eu faria, porque eu tô dando, tipo assim, igual eu já passei por isso, então eu tenho, não numa obrigação, mas eu posso achar que a outra pessoa também pode ser competente e conseguir fazer o procedimento. É legal quando a gente Porque se do vê mesmo nesse. jeito, porque do mesmo Pode jeito que a gente, esse rapaz ficou inseguro comigo fazendo o procedimento na mãe dele. Em seguida, eu atendi uma outra paciente que ela falou assim para mim: você é estudante, né? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, eu falei, por quê? A senhora tem algum problema assim com isso, em relação a isso? Porque, tipo, se ela tivesse, eu ia chamar a professora para fazer, né? Aí ela falou assim, Aham, não, tranquilo, eu sei que vocês estão aqui para aprender, então pode ficar tranquila. Então, tipo, ela me deu uma oportunidade para mim aprender. Então, tipo, do mesmo jeito que ela me uhum, deu, eu acredito que eu também poderia oferecer essa oportunidade para outras pessoas. uhum. Legal. Eu ia falar que é legal quando a gente se vê assim, de frente com alguém que está na mesma situação que você, né? Você falou, da mesma forma poderia, da mesma forma que eu consegui fazer, talvez uma outra pessoa que é estudante também conseguiria, né? É isso. Uma das estudantes comenta sobre essa questão que eu falei agora, de partir como se o paciente fosse uma soma de coisas, e não como se ele fosse um todo, de fato, né? Ela fala assim: eu acho muito complicado, mesmo na parte da enfermagem, nos cuidados de saúde, que é muito dividido, cardio, pneu, essas coisas. Eu acho que tem mesmo que ter essa divisão para aprofundar mais os estudos. Ele está na pneumo com problemas respiratórios, mas a gente tem sempre que atentar para outras queixas. Por isso que eu falo que não pode ver o paciente fragmentado, tem que ver ele como um todo. E era disso que eu estava falando. Então, por mais que seja o problema que o paciente apresenta, né, ele pode trazer outras queixas associadas e não só isso, né? Quando você tem que considerar que é uma outra pessoa, como você, que está ali tá ali para ser cuidada, né? Tá ali para receber o atendimento. Então, isso. Que mais? Tem vários relatos desse tipo. É, Aqui, essa parte aqui mostra. Alguém quer falar? Eu escutei um microfone aberto, por isso que eu perguntei, mas vou seguindo. Então, essa visão do corpo separado do paciente também aparece aqui. A pessoa fala assim, a menina do segundo ano também falou: eu só enxerguei a veia ali, não enxerguei mais nada. Aí a outra diz: só que quando eu vou fazer um procedimento naquela parte do corpo, eu procuro me desligar um pouco do paciente, me desligar um pouco do sentimento do paciente, para poder conseguir fazer aquele procedimento e depois eu volto a vê-lo como um todo. Essa fala dela aqui é super importante, porque, por um lado, se você se envolve demais com o paciente, vai acontecer o que outra estudante relata mais para frente.
ela vai, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela vai falar que ela vai para casa e ela não consegue parar de pensar no caso, ela não consegue parar de pensar no paciente, ou que ela não se sente, ela fica com tanto receio do que de estar nessa, ela se coloca tanto no lugar do paciente que aí ela tem medo de fazer o procedimento, porque, por exemplo, se for um procedimento que dói, né? Então, ela se coloca tanto no lugar do paciente de que ele vai sentir dor que ela não consegue fazer. Ela fica insegura a ponto de não conseguir fazer. Então, assim, vocês não podem estar tão próximos do paciente a esse ponto de se colocar. Por exemplo, você, principalmente as meninas, já tentou se depilar com cera? Depilar você mesma com cera? É muito difícil, porque você está causando dor a você mesmo. É um impulso quase que é espontâneo. Por exemplo, você vai depilar a perna. A hora que você puxa, na mesma hora dá vontade de parar. Então, se você se colocar no lugar da pessoa tanto, você não vai conseguir fazer o procedimento, sentindo a dor junto com ela. Só que, por outro lado, você também não pode tratar essa pessoa como se ela fosse um pedaço só, né? Então, ela é só aquela parte que está doente, ou ela é só aquela doença que está sendo tratada. Ela é um ser humano também. Só que, entre essas duas coisas, o equilíbrio é muito delicado, né? É difícil encontrar o lugar de equilíbrio, de você não se envolver emocionalmente, mas ainda assim considerar a subjetividade do paciente, né? Que mais? Eu acho que eu vou seguir aqui e já chego lá nesse exemplo de se colocar no lugar do paciente. Esse aqui foi um outro relato, né? Ela fala imagina uma pessoa que foi a vida inteira independente, aí você cai em um hospital, você vai depender desde o momento que você entra, mesmo que você não esteja tão mal assim, você vai estar dependendo dos outros, da medicação que o outro vai te dar, do banho que os outros vão te dar. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que deve passar toda uma história na cabeça da pessoa. Eu sempre fui independente, eu trabalho, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora eu tô aqui nessa situação, dependendo do cuidado dos outros. Muitas vezes bate uma insegurança. Será que ele está fazendo direito? É estudante. Volta naquela questão também. Então, as inseguranças do estudante em relação ao paciente, e aí depois do profissional também, em relação ao paciente, elas têm que existir, tudo bem elas existirem, eu estou aqui falando todos os dias para vocês, olharem para os sentimentos de vocês, entenderem como é que vocês se sentem nas situações e tudo mais, justamente para que vocês consigam encontrar esse equilíbrio de se afastar do paciente o suficiente para conseguir realizar o procedimento, mas não o suficiente para desumanizá-lo, né? Para tirar a característica dele de ser humano igual a você, né? Esse é um ponto do texto, né? Seguindo aqui, outra questão que eu acho que esse tópico, vou fazer um desabafo, que eu acho que esse tópico aqui está no lugar errado, ele tinha que estar depois desse aqui. Mas, enfim, vou seguir a ordem do texto. Sobre a estigmatização. Existem pacientes que eles ganham um rótulo, por exemplo, né? O paciente que é reclamão, por exemplo, que fica pedindo muita coisa, perguntando muita coisa, ele já vira o paciente chato, né? Do grupo, da enfermaria, que seja, né? A gente busca uma maneira, por exemplo, de categorizar as pessoas e de para poder descrever elas na vida cotidiana. Então, o paciente que reclama muito é o paciente que ninguém quer saber, né? Ela fala assim:
esses pacientes que querem saber, né, que querem saber demais, ficar perguntando, eles são os chatos. Ninguém gosta ninguém gosta deles, são considerados como chato, de poliqueixosos, e escreve no prontuário, paciente poliqueixoso. Vocês já viram isso? Já se depararam com esse termo? Um paciente que reclama muito, ou então que pede muitas coisas, toda hora ele tá com dor, toda hora ele quer alguma coisa, toda hora ele tá chamando, ele acaba sendo enquadrado dessa maneira, né? Ah, o paciente poliqueixoso. E aí, sendo rotulado como reclamão, chato, poliqueixoso, o momento que ele estiver realmente sentindo alguma coisa pode ser ignorado pela equipe, já que todo mundo entendeu que ele está acostumado a ficar reclamando, né, para a equipe. Então, acho que é mais uma recomendação de cuidado com esse rótulo que a pessoa adquire. Outro ponto, outro rótulo é que por exemplo, algumas doenças, elas já, a pessoa, por exemplo, que é diagnosticada com HIV, ela já sofre um preconceito, ela já sofre discriminação por conta da doença, por conta do diagnóstico. Mesmo todo mundo tendo acesso à informação, sabendo como é que é a transmissão, sabendo que, por exemplo, você conviver com uma pessoa que tem, que é portadora de HIV, isso não significa que isso vai ser transmitido para você. Mesmo todo mundo tendo acesso à informação. Mas ainda assim, a equipe e os outros pacientes também podem tratar esse paciente com diferença, né? Pode tratar ele como se fosse uma pessoa diferente das outras. E aí isso se expressa no discurso delas, das estudantes que participaram da pesquisa, quando elas relatam, uma delas relata assim: eu acho que eu já encontrei muita gente diferente. Vou destacar primeiro. Acho que eu já encontrei muita gente diferente. Já fiz estágio, já encontrei homossexuais, já encontrei pessoas com HIV, já encontrei gente de tudo quanto é tipo. Gente recatada, gente depravada. Depravado que eu falo assim, aquele sem limites, dá para qualquer um, quantas vezes quer, sem limites. Não assim, esse cara é depravado, eu não tô julgando, mas uma pessoa sem limites, sabe? Então ela fala disso. Essa fala dela é carregada de uma ideia de que existe um normal e um que não é normal, ou o que é esperado, o que é igual, e daí todo esse grupo, todas essas pessoas, elas são diferentes, elas são colocadas como diferentes, né? E aí, pensar como que o nosso olhar, que às vezes é meio preconceituoso, e é mesmo, todo mundo tem algum preconceito, né? É comum a gente tentar categorizar as pessoas em um lugar, e o que foge dessa categoria, a gente tem uma má impressão, tem um sentimento meio controverso, meio esquisito em relação a isso. Mas como que isso vai afetar a nossa prática, né? Será que isso vai fazer com que a gente trate esse paciente de uma forma diferente? Repito, se vocês tiverem alguma experiência ou alguma dúvida ou algo para relatar aqui, podem falar, só abrir o microfone e falar, não precisa esperar eu perguntar, tá, gente? Só falar. Então, aqui na fala dela, dá para a gente ver essas questões de preconceito que são comuns à nossa sociedade, né? Não só a essa estudante. São ideias comuns. Quando eu falei que eu achava que essa parte deveria vir antes um pouco, é porque ela fala da relação do estudante com o cliente, do estagiário com o cliente, uma
uma relação quando o estudante passa pela mesma situação que o cliente está passando. Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento com alguém que você já teve que ser submetido àquele procedimento em algum momento. E aí você sabe como é que é estar do outro lado. Você sabe como que se dói ou não, qual é o incômodo que se sente. O cachorro da minha vizinha. Então, o relato que ela traz é assim: a ginecologia é incrível. Parece que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com ela está acontecendo comigo. Eu preciso colher o Papa Nicolau. Colocar um espéculo é um sofrimento, porque dependendo da situação, quem já passou pelo ginecologista e ficar naquela situação tem vergonha. Mas só na gineco que eu tive esse problema, ser incômodo, coisas incômodas para a mulher. E eu fui para o estágio de ginecologia sofrendo para eu colocar o espéculo, era um sofrimento. Para mim, essa parte é muito sensível. Então, eu tinha muito medo de machucar, de ser bruta. Ela traz o exemplo da ginecologia, mas esse exemplo pode ser estendido para qualquer outra coisa. Por exemplo, se você já sofreu uma fratura, se você já teve uma determinada doença específica, aqui ela fala de gripe, né? Mas eu penso em alguma situação que seja semelhante a uma que você viveu. Pode ser gripe também, mas essa situação semelhante à sua, como que ela vai te afetar, né? Essas questões de vivenciar uma coisa semelhante a uma que você já viveu, proporcionar para uma pessoa uma situação semelhante a que você já viveu, é justamente elas que colocam a gente para pensar. Esse cachorro não para. São justamente essas questões que colocam a gente para pensar nesse equilíbrio entre estar um pouco distante do paciente, a ponto de não se envolver nesse sentido, mas ao mesmo tempo tratá-lo com humanidade, né? O que vocês acham? Já aconteceu alguma situação como essa com vocês? Ou essa de se identificar com a dor do paciente, ou essa de ir para casa pensando na doença, no sofrimento dele, de perder o sono, imaginando como é que o paciente está. Eu fui para casa pensando em uma paciente que eu atendi lá no pronto-socorro. A Carol e a Jéssica até estavam também no pronto-socorro. Só que elas pegaram pacientes diferentes. Mas a que eu tava, ela tinha uma doença degenerativa. Então, tipo, aí quando a gente foi dar banho de leito nela, conforme a gente ia virando ela sentia dor, tipo, ela resmungava. E teve uma hora que ela segurou no meu jaleco, e aí foi a parte que eu fiquei mais ruim, porque eu falei, puxa, ela tá sentindo dor e eu não posso fazer nada. Mas acho que foi a única paciente, assim, que eu fiquei, assim, com dó dela, sabe? E eu vim pra casa pensando nisso. E no No pronto-socorro, sofrimento dela. sim. E eu tinha um senhorzinho lá também, que ele tava nu e não tinha um biombo, não tinha nada tampando ele. Então, tipo, ele tava nu numa maca e um monte de gente na enfermaria tava vendo ele naquela situação. Tipo, não cobriram ele com nada. Isso também eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, eu imaginei como se fosse Exposto, um meu né? pai ou um parente meu ali, entendeu? Ele tava totalmente exposto ali. Acho que foi os dois únicos casos que eu fiquei mais assim e vim pra casa pensando. A Lana falou aqui no chat: eu sinto a dor do paciente e me deixa com o sentimento de querer fazer mais. Você quer falar mais sobre isso, Lana? Teve alguma situação específica que aconteceu que te fez pensar nisso? Se você quiser, você pode falar ou digitar, ou, enfim, se você quiser relatar a situação, né?
Eu penso que, assim, essas situações que a Rafaela trouxe, um, num caso, né? Por exemplo, no caso da senhora, que ela estava sentindo dor e não tinha o que fazer, o que era essa dor? Talvez era próprio da condição de saúde dela, né? Que já a medicação talvez já não estava mais fazendo efeito, ou ela já tinha. É isso, né? Já tomou a medicação e ainda assim permanece com dor, e não tinha como privar ela da situação para, por exemplo, não tinha como não dar banho nela para ela não sentir dor, né? Era importante esse cuidado, o banho, não tinha como abrir mão disso, né? Então, aí, nesse tipo de situação, eu acho que a gente pode exercitar um pouco a aceitação da situação, né? É isso mesmo, ela tá sentindo dor, eu tenho que fazer o procedimento mesmo assim, eu sei que no lugar dela eu estaria sofrendo, mas a condição dela nesse momento é essa. E o melhor que eu posso fazer por ela é isso, por mais doloroso que seja, né? Então, aceitar o sentimento mesmo, de que você não pode fazer nada em relação a ela quando não dá mesmo para fazer. No caso desse senhor que estava lá exposto, eu acho que eu também me sentiria desconfortável, assim como você, e acho que a primeira coisa que eu faria seria perguntar por quê, né? Porque ele não levou, ele não tinha roupa, ele não chegou lá de roupa, não tinha uma roupa do hospital, uma camisola do hospital, sei lá, que ele poderia vestir, não tinha um lençol, pelo menos, para pôr em cima dele, né? Qual que era o motivo dele estar assim? Eu acho que minha primeira reação seria essa, mas isso, pelo que você falou, isso não te impediria de fazer o seu trabalho lá, né? Ia te afetar de alguma forma e te deixar reflexiva, pensando, nossa, podia ser meu pai ali, mas não ia te impedir de fazer o seu trabalho, né? Então, acho que buscar uma possível solução para essa situação. Bom, essas experiências que vocês estão passando, elas dão oportunidade de vocês desenvolverem habilidades, né? Desenvolver estratégias de enfrentamento para essas situações, como essa que eu falei, de aceitar a situação, aceitar o seu sentimento, ou de buscar ajuda, né? É nesse momento do estágio, da exposição à vida profissional, mas ainda controlada, ainda que você pode gritar socorro e a professora ir lá te ajudar, né? É aí que você começa a desenvolver essas habilidades. Uma, uma questão que uma estudante traz é que uma conversa com o paciente, ela está falando aqui da relação com o paciente, como criar um vínculo, de como tentar encontrar um equilíbrio, então, entre não se envolver muito e, ao mesmo tempo, respeitar o paciente. Então, ela fala, é uma conversa com o paciente, não, não chegar do lado dele com pressa, e sim poder ouvir o que ele tem para dizer para você. Só vai conhecer se você chegar e conversar. O vínculo só vai existir a partir do momento em que você ouve o paciente e fala para ele. Não, e fala para ele não o que ele quer ouvir, por doloroso que seja, tem que falar a verdade. O vínculo é a base da conversa, e ouvir ele tem e ouvir o que ele tem para dizer. Isso também a gente já falou, né? A gente já conversou sobre isso já em outras aulas. Então, para que o paciente aceite bem o procedimento, para que o paciente se sinta seguro em relação ao que você vai fazer, o que você está levando para ele, esse vínculo é super importante. Por mais que ele não faça parte do procedimento tecnicamente, né? Ele precisa, se existe um bom vínculo, no momento da intervenção,
se você precisasse desligar um pouco do paciente para poder realizar o procedimento, ele não vai se sentir desumanizado, ele não vai se sentir um objeto, né? Porque ele tem um vínculo com você. Então, então elas relatam também, por exemplo, eu me envolvi muito com uma paciente porque era uma pessoa que tinha uma história de vida muito sofrida, tinha uma filhinha pequenininha, de 2 anos, então eu me comovi com a história dessa mulher. Ia para casa e cheguei a chorar. Então, mais uma vez, o relato desse envolvimento. O lado positivo é que isso otimiza a relação, otimiza a assistência, né? Mas existe um perigo que é o de vocês estarem expostos à situação, né? Então, tinha uma paciente que, quando eu entrava no quarto, ela não queria falar comigo. Como eu poderia cuidar melhor dela se a gente promove o autocuidado? Devia falar: olha, a gente vai fazer assim, quando você for tomar banho, tem que fazer assim e assim, orientamos, por exemplo, para tentar promover o autocuidado. Mas se ela não me escuta, se ela não olha para mim, como eu vou saber se ela está entendendo? Então, a simpatia tem que haver também. Acho que ajuda. Não posso falar que é fundamental, mas ajuda. Eu posso falar que é fundamental. Ela diz que não pode, mas eu posso falar que é fundamental. Essa relação é justamente a situação que ela contou. Ter uma boa relação com o paciente vai facilitar até mesmo que ele aceite os cuidados, que ele leve as orientações em consideração, né? Colocando-me no lugar dele, eu também gostaria de poder escolher, de ter o direito de escolher. Então, eu acho que ele tem todo o direito, mesmo porque ele já está no hospital. Um ambiente que não é agradável. Por mais que o ambiente seja bonito, você não está lá porque você está passeando, está porque precisa. Muitas vezes, até com o acesso venoso que incomoda e que você não pode se mexer direito. Alguns materiais, como catéter, enfim. Ela está falando aqui que, ao se colocar no lugar do cliente, as estudantes e futuramente as profissionais proporciona uma qualidade na relação e na ação do cuidar, da mesma forma que o vínculo faz. Essa postura, então, favorece que vocês possam prestar atenção nas necessidades do cliente. E aí, mais uma vez, a questão de preconceitos ou pré-julgamentos aparece, né? No começo foi muito estranho, porque eu nunca tive contato direto com crianças com paralisia cerebral. E muitas vezes você tem um conceito diferente dessas crianças. Você já está julgando essa criança, tendo um preconceito indiretamente. Por que um preconceito? Porque você está criando um conceito dessa criança antes de conhecer. E uma coisa que eu posso te falar é que eu achei até que eu ia entrar lá sentindo pena dessas crianças. Mas eu estou saindo dali sentindo orgulho, porque eu acho que eu nunca aprendi tanto em poucos dias. Os nossos preconceitos, como eu falei, a gente vai ter preconceito em qualquer contexto da nossa vida, a gente cria ideias sobre as coisas e sobre as pessoas antes de conhecer, com base no que a gente já vivenciou. Mas, ainda que a gente tenha preconceito, é importante a gente questionar esse preconceito, é importante a gente confrontar o nosso próprio preconceito, né? Às vezes você vai estar se privando de criar uma boa relação, ou de aprender, ou, enfim, de fazer um bom trabalho, por se afastar de uma situação ou de uma pessoa que você tem uma ideia de que é ruim, né? Eu acho que no estágio de vocês não têm muita essa opção, né? Tem que fazer os procedimentos, tem que atender as pessoas, né? Não tem muito como fugir das situações. Mas se você for aberto, é mais fácil de fazer, é mais fácil de ter bons resultados e de proporcionar um cuidado melhor para o paciente, né? Vocês têm alguma situação
semelhante a alguma dessas, alguma situação relacionada, por exemplo, a preconceito, que vocês possam trazer para relatar? Bom, em relação à comunicação corporal, em relação à comunicação corporal, os autores trazem, né, que é uma questão primordial, assim, que a gente precisa, a enfermagem, a equipe de enfermagem precisa estar atenta. E aí, às vezes, o paciente não vai falar, como eu já disse também em outras aulas. Ele não vai falar do que ele precisa, mas ele vai demonstrar isso. Como a Rafaela contou, essa paciente que ela atendeu, por exemplo, lá no leito, talvez ela não tenha falado, eu tô com dor, mas a forma como ela reagia quando o corpo dela era manipulado, disse para a Rafaela que ela sentia dor, né? A forma como ela talvez se contraía, ou a forma como os sons que ela emitia, mesmo não sendo palavras, né? É, eles dão também Prof, ela uma. tava. Ah, Foi isso mesmo, ela não conseguia falar. Aí, tipo, ela tava toda com aparelho e tal, ela não se mexia mais. Foi na expressão, tipo, na expressão que ela, nos sons dela que eu percebi. aham. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? É, e aí o relato delas a gente aprende assim que o verbal é um pouquinho da linguagem do paciente, ou da nossa também, de qualquer pessoa. E acho que o não verbal é mais expresso, é espontâneo, porque falar, você pode falar uma coisa e não estar sentindo no momento. Agora, o não verbal, não. Não tem como você esconder. É uma cara de insatisfação ou de desagrado que você falou ou fez. E aí eu acho que tem que aprender a interpretar isso agora. Esse relato dela aqui tem muito a ver com o que a gente trabalhou nas outras semanas em relação à assertividade, né? O paciente, muitas vezes, ele não vai ter o repertório de dizer para você o que ele precisa ou como ele está se sentindo, né? Talvez ele nunca fez isso na vida dele. Ele nunca parou para dizer para alguém como ele se sentia. Isso é comum. Então, os gestos, as expressões faciais, o som, eu estou falando, assim, considerando um paciente que pode falar, né? Piorou ainda se for um paciente que não, que está impossibilitado de falar, né? E aí, se você tem essa habilidade de ouvir, de perceber, né, de fazer essa aproximação, é mais fácil que você consiga proporcionar, aliás, atender as necessidades que o paciente apresenta, né? É uma habilidade interessante. Esse tópico aqui, é o 3.8, é o último tópico, eu acho que ele é bem importante, porque os outros assuntos a gente acaba falando, ou em outras aulas, ou com colegas, mas esse tópico, ele se relaciona à sexualidade. E a sexualidade é um tabu, é clichê essa frase, mas é um assunto que é difícil de falar sobre. A gente tem constrangimento em falar sobre, né? Então, às vezes, vocês vão passar por uma situação de constrangimento relacionada a isso nos estágios de vocês, ou até mesmo no trabalho, e vocês não vão conseguir falar sobre isso com o supervisor de estágio, com o professor que está te acompanhando, né? E isso vai dificultar o seu trabalho. Então, por exemplo, o que, que ela traz aqui? As alunas, elas não se sentem à vontade quando elas precisam fazer um procedimento, por exemplo, de examinar os genitais do cliente, os órgãos genitais do cliente. E aí, de tanta vergonha, de tanto constrangimento,
ela acaba pulando essa parte do exame físico, por exemplo. E isso é super importante. Não pode ser deixado de lado, né? Você não pode omitir uma parte do exame, por exemplo, que isso pode esconder uma necessidade do cliente por conta de um constrangimento, né? Então, uma estudante relata assim: nos primeiros anos era meio chato, principalmente no homem. Você tem um contato muito íntimo. Às vezes o homem pode ter uma ereção, toda aquela coisa. Então você fica meio assim. É meio estranho falar, eu vou passar uma sonda num homem. É no contato direto mesmo, de ter que pegar. Esse é o maior problema. Então, esse assunto, eu queria que vocês se sentissem à vontade, pudessem que a gente converse sobre, pudessem falar sobre, caso vocês queiram, ou se vocês não quiserem falar agora, mas quiserem, sei lá, me mandar um e-mail, uma mensagem no Ava, alguma coisa do tipo, para que a gente possa discutir esse assunto, sem vocês se exporem, caso vocês não estejam confortáveis, eu acho que é muito importante. Como ela traz aqui, a sexualidade é um assunto desconhecido para muitas pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa a profissional de saúde que está lá falando sobre sexualidade, às vezes a sexualidade dela, com ela mesma, não está resolvida. Às vezes ela não conhece o corpo dela, conhece anatomicamente. Anatomicamente, eu acho que todas vocês conhecem, né? Vocês já tiveram aula disso. Mas não conhece como o seu corpo funciona. E aí, se você não conhece, é mais difícil que você possa lidar com isso no paciente. Se você não vivenciou isso, é mais difícil que você possa lidar, por exemplo, com uma dúvida de um paciente em relação a isso. A situação que ela relata aqui é ainda mais invasiva, que é passar uma sonda em um homem. Mas, às vezes, isso vai se expressar até de maneiras mais discretas, né? De você ter que dar uma orientação em relação ao ato sexual, em relação a um cuidado sexual que essa pessoa tem que ter, né? E isso pode causar constrangimento. Então, assim, durante a faculdade, é o momento de vocês se depararem com esse constrangimento e tentar manejar esse constrangimento de alguma maneira. Lá na vida profissional, uma omissão como essa, por exemplo, evitar fazer um exame físico para não ter que lidar com a genitália do paciente. Isso pode causar um prejuízo para o paciente, que vai ser responsabilidade de vocês enquanto profissional, né? Então é importante olhar para isso, entender, por exemplo, qual que é qual que é a sua limitação nesse sentido? De novo, voltando lá no autoconhecimento. Até que ponto você consegue falar desse assunto ou não? Você consegue dar uma orientação? Ok. Consegue dar orientação, mas não consegue manusear. Então, vamos tentar ir entendendo e nivelando quais são as necessidades. Não precisa nem vocês trazerem isso para mim, falar, olha, professor, eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer aquilo. Mas tentem vocês refletirem sobre o assunto, sobre situações que talvez vocês já passaram, ou que vocês esperam passar, e como vocês esperam que seja esse momento, para tentar identificar quais são as limitações. Se a gente não identifica qual é a nossa dificuldade, é muito, muito mais difícil lidar com ela, né? Então, é um assunto que todo mundo finge que sabe tudo, todo mundo finge que não tem nenhuma dúvida sobre, mas no fundo, todo mundo tem alguma coisinha que poderia ser melhor resolvida, talvez, né? Ela fala de uma... Aliás, tem um relato ou outro que eu vou ler. Na hora, eu não consegui ver o paciente como algo sexuado, mas como alguém precisando de você. Não sei. Eu não consegui ver ver um ser sexuado lá. Eu consegui ver alguém com uma incapacidade que, se fosse, eu ia falar, pelo amor, alguém me ajuda, alguém tenta fazer o melhor por mim. Pois foi isso que eu tentei fazer, o melhor por ele. Então, ela está falando
quando ela teve que lidar com uma situação é, relacionada à sexualidade, né? E como que ela olhou para isso, como que ela lidou com isso. Essa estratégia que ela usou de olhar para a pessoa sem pensar que aquela pessoa é uma pessoa sexual, uma pessoa que tem desejos, que ela tem expressões corporais da sexualidade dela, que o comportamento sexual dela muitas vezes vai ser involuntário. Por exemplo, uma ereção durante um exame pode ser uma situação que é involuntária, né? E, e aí, olhar para isso dessa forma, como ela falou, pode ser uma estratégia de lidar com a situação, né? De olhar ele de uma outra forma no momento do procedimento. E aí a outra relata algo que reforça isso. Acho que se fosse mulher, não teria tanto problema, porque mulher com mulher é normal. Agora, por ser homem, porque para passar a sonda você tem que pegar no pênis do paciente. Essa é a parte chata. Você tem que literalmente pegar inteiro. Acho que isso é a parte mais chata. Então, a questão aqui, eu acho que ela é mais ampla. Porque o incômodo dessas estudantes, que eu imagino que pode ser o incômodo de vocês também, ele está num lugar que o significado que a gente dá para isso, o sentido que a gente dá para isso, né? Isso se torna tão constrangedor e tão difícil de fazer, porque esse manuseio do pênis masculino está relacionado com o ato sexual, né? Está relacionado com isso. Mas na profissão nas profissões de saúde, de uma forma geral, mas na enfermagem principalmente, isso não vai estar relacionado com um ato sexual, ou com um desejo sexual, ou com qualquer coisa para além do cuidado, né? Para além do procedimento que deve ser feito com esse paciente, certo? O que vocês têm para me dizer a respeito disso? Vocês querem contar alguma coisa, trazer algum questionamento, fazer algum comentário até mesmo sobre a situação que as meninas entrevistadas relataram? Oi, professora. Bom, quero fazer um questionamento sobre uma coisa que eu vivenciei, né? Lá no PS, a professora, ela deu para me fazer o procedimento de passagem de sonda, né? Sonda vesical, sonda vesical de demora, né? Que é pelo pênis, né? Aí, tipo assim, a professora pegou e fez a limpeza. Aí eu fui para passar a sonda, né? Só que era uma sonda que eu nunca tinha praticado nas aulas práticas, né? Que nas aulas práticas sempre é um do catéter, tipo um fiozinho plástico, né? Aí aquele outro era um modelo de camisinha. Entendeu, professora? Aí eu arrumava tipo a sonda de camisinha, aí voltava tudo, professora. Eu tava ficando tão constrangida, porque eu fazia de tudo quanto é jeito para introduzir a sonda, que parecia ser uma camisinha, e não tava conseguindo, e a esposa do homem tava bem assim, a professora tava do meu lado, ela tava olhando para mim com uma cara. Eu não sei se estava com vergonha de mim, do homem, da esposa do homem que estava lá, ou da professora que estava do meu lado. Eu não sei não, que eu arrumei a minha cara. Eu fiquei assim constrangida, né? Porque, tipo assim, eu arrumava e voltava, e ficava, tipo, uma espolegação, uma coisa muito... Ai, foi muito constrangedor mesmo. Fiquei muito sem graça, muito sem reação. E espero... No final, você conseguiu? Não. No final, a professora Não teve conseguiu? que. Não, a professora teve que arrumar uma. Teve que arrumar uma luva estéril, aí ela segurou o pênis do homem, né? Porque por mais movimentação que eu tava fazendo, aí o pau do homem já tava ereto, né? Aí depois a professora foi e segurou embaixo, assim, aí eu fui, arrumei, aí voltava, aí a professora foi e segurou, aí ele não fixava a professora, aí ele depois teve que como que fala, fixar com fita, porque voltava, né?
voltava tudo. Uhum. E já fazia mais de minutos que eu tava ali, não tava conseguindo. Aí a professora foi e me Uhum. ajudou, né? E ajudou, aí a gente foi e fixou, né? O papel, a fita crepe, não é fita crepe, é fita isolante, sei lá, já tô até com vergonha já. O Mas é isso aí. esparadrapo. É, esparadrapo, isso mesmo. Fita isolante no hospital é difícil, né? É, esparadrapo, falei errado, eu empolguei. Mas, Adriane, nessa história que você está contando, o que que aconteceu? Essa ereção que o paciente teve é um reflexo, Aham. Sim, é certo? isso que. Não é Aham. porque você tinha intenção de que acontecesse alguma coisa, ou porque ele estava gostando da situação. Não era por nada assim. É porque É um os órgãos instinto genitais, eles têm involuntário, né? involuntário. Se você estimular, vai reagir, né? Então, assim, Uhum. e nesse caso, como você estava aprendendo, era uma coisa que você não tinha experiência, você teve que tentar várias vezes para conseguir. Eu entendo o constrangimento porque, assim, o significado disso, ele não é só seu, né? É o Entendi. significado que você deu para aquilo, que você imaginou que o homem estava dando para aquilo, que a mulher dele estava dando para aquilo, que Aham, a sua é. professora. Então, assim, o que Né, que tava todo todo mundo mundo estava olhando, pensando professor, e eu nisso? nunca que conseguia, eu já tava ficando com medo e com vergonha. E, tipo assim, foi uma Aham, sonda que a gente não treinou aí, né, na faculdade. Foi uma sonda diferente. aham, Até, no entanto, a professora foi e deu lá na hora, né, antes de, quando ela soube que era essa sonda, que eles não tinham passado para nós, ela foi e deu um questionário para me ler lá, né, no celular dela. Ela foi, deu para me ler, aí ela falou para mim, Adriana, agora você vai explicar para nós qual que é a diferença dessa sonda para as mais aham. demais que a gente treinou, né? E tem muita diferença, é muita coisa assim, tipo assim, que eu, tipo, aprendi lá na hora, não foi nem na faculdade, mas foi lá assim por experiência, né? Uhum. Isso. Eu acho que talvez nessa situação, eu não sei o que que você fez exatamente, né? Mas nessa situação, você não imaginava também o que que ia acontecer, já que você nunca tinha feito, né? Mas eu acho que para diminuir o constrangimento, tanto para você quanto para o paciente, para a esposa e todo mundo que estava lá, talvez uma saída fosse explicar para ele, falar, olha, eu nunca usei essa sonda antes, eu vou tentar colocar e eu vou, talvez eu demore para conseguir colocar, tá? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para não machucar você e para fazer o que precisa ser feito, O professor não né? estava sabendo Que nem aí, falar meu nome ah, para ele, tá até até meu nome. mas essa é a sua primeira experiência, né? Com ela, o que que você, dessa experiência, o que que você poderia fazer de diferente nas próximas? Como que você imagina se saindo numa próxima situação semelhante a essa? Oi? Você falou, não entendi? Eu tô falando assim, essa foi a primeira vez que você foi exposta a essa Sim. situação, né? Você não precisa se cobrar tanto em relação a isso, já que nem treinado antes você não tinha, né? Uhum. Então, numa próxima situação, o que que você poderia fazer de diferente dessa, né? Nesse momento que já aconteceu e que você já viu o que deu certo e o que deu errado, né? Tá. É. Numa outra vez que você precise fazer isso, o que que você pode fazer de diferente? Bom, eu ia pedir para uma pessoa me ajudar, né? Para professor. Professora, porque, tipo assim, é uma coisa que, tipo, a partir do momento que você, tipo, pega no pênis, né, de um lado, aí você tem que tentar só com outra mão, porque uma mão já fica contaminada, entendeu? Aí, para você arrumar só com uma mão, Entendi. tem muita dificuldade. Aí, no caso, eu estava com minha mão ali, né, eu não podia tirar para me tentar com as minhas duas mãos, eu tinha que tentar só com uma mão, eu estava tendo muita dificuldade. Aí, no entanto, que a professora foi e arrumou, e eu segurei, aí disso eu segurei com as minhas duas mãos, aí a professora com as duas mãos, ela foi, pegou e introduziu. Assim mesmo, ainda estava Uhum, voltando. Aí disso que a uhum. gente foi, teve a ideia de colar com o negócio. Com esparadrapo. Esparadrapo, Entendi. isso. Então, assim, a experiência que eu queria que você pensasse tanto na parte do procedimento, né? Ah, Mas de que forma que
você poderia se comportar em outras situações para que não fosse tão constrangedor para você. Para que Não você consigo conseguisse pensar. fazer com mais. Eu não entendi. Oi. Tá me ouvindo? Oi? Oi. Tá me ouvindo, Adriane? Oi. Posso falar? Tá me ouvindo? Tá. Acho que é a televisão aqui que tá com interferência. Pode falar. Então, eu tô falando assim, você não precisa nem me contar isso, mas a lição que eu queria que você exercitasse, quando eu te fiz essa pergunta, não Uhum. era só sobre o procedimento, mas era sobre como você poderia se comportar, o que que você poderia mudar naquela situação para ela ser menos constrangedora para você. Essa é uma solução que você deu, pedir ajuda para alguém, que aí você ia fazer mais rápido e ia terminar logo. Podia ser uma Sim. solução possível, né? Uhum. Sim, também, né? Gente, isso. Mas sempre, assim, conversar com o paciente sobre o que vai acontecer é bom para diminuir a sua ansiedade em relação à situação e a ansiedade do paciente também. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta em relação ao texto? Ou mesmo mais algum relato, alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu acho que o fundamental, assim, o básico desse texto é essa questão do equilíbrio entre o envolvimento e o afastamento do paciente. Acho que essa é a reflexão principal que ele faz. Quando vocês puderem, leiam o texto para a gente poder comentar disso comentar dúvidas que vocês possam ter, tá? Para resolver elas em aula. Na semana que vem, a gente vai falar de um texto que ele é sobre os sentimentos dos familiares. Deixa eu ver onde é que tá, que aí eu mostro para vocês qual é o texto. É sobre os sentimentos dos familiares de um paciente na UTI. Eu vou mandar. Ele tá no plano de ensino, tá? E eu vou colocar o plano de aula lá também, sempre com antecedência. Mas eu vou colocar o nome do texto aí para vocês, que caso vocês queiram procurar antes e, e ler antes, vocês podem procurar. O nosso calendário está um pouquinho adiantado. Essa aula que eu dei hoje era para eu dar na semana que vem, porque hoje era para ser vista de prova, né? Mas como vocês não fizeram prova ainda, então não tem vista. Então, o nosso calendário está um pouquinho adiantado, mas vocês podem olhar o plano para se guiar sobre o que vai ser a próxima aula, tá? Então, é esse texto que eu colei aqui, é o texto da aula que vem. E aí, se vocês quiserem, puderem ler com antecedência, eu recomendo, tá bom? O que eu ia falar mais para vocês? Não lembro. Alguma coisa, gente? Alguma questão, algum comentário? Como que tá a aula, assim, para vocês? Tá tranquila? Alguma sugestão? Pra mim tá tranquila. Eu achei vocês tão quietinhas hoje. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo? Foi mais a Rafaela que fez vários comentários, e a Adriane agora participou no final. Acho que, na verdade, não é nem que vocês estão quietinhas, é que hoje tem menos gente online, talvez. Sim, só 5 pessoas, né? 4? Eu acho que talvez seja isso. 5 com você, né? Agora tem 4, 5 comigo. E a Jéssica disse que estava arrumando a casa enquanto ela ouvia a aula. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Se precisarem de mim, entrem em contato, tá bom? Pensem nessas questões que eu falei para vocês, principalmente relacionadas à sexualidade. Eu acho que é um assunto que a gente não fala muito e a gente deveria conversar sobre com mais naturalidade, né? Já que é uma questão que a gente vai lidar no nosso cotidiano. E é isso, tá bom? Então eu vou encerrar.
Quer falar? Pode falar. Eu? Não? Não, só É que eu vi que você abriu o microfone e achei que você ia falar alguma coisa. Não. Ah, então tá. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui.